Irmãos, graça e paz. Existe um texto na Escritura, Josué capítulo 9, que vai falar sobre o estratagema dos gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram um povo, certo, que moravam dentro daquele limite que o Senhor Deus tinha dado a Israel e que deveria ser totalmente destruído e que a terra deveria ser tomada por posse. A Escritura fala a respeito dos gibeonitas o seguinte, o verso 1: que sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, e se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Aí o verso 3 vai dizer: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, se o irmão quiser saber o que foi feito essas duas cidades, leia Josué 6, 7 e 8, usaram de estratagema, observe essa palavra, estratagema, e foram e se fingiram de embaixadores. Levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então, a partir do verso 6 do capítulo 9, diz que eles foram e falaram com Josué: olha, a gente mora num lugar muito distante, sabe? E de lá, sabe? A gente ouviu falar a respeito daquilo que o Senhor fizera por vocês. Observe aí o verso 9 de Josué 9, verso 9. Eles dizem, né? Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito. Tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bassã, que estava em Assarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, ide ao encontro deles, e dize-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Veja o estratagema que eles fizeram. Então eles chegaram para Josué e falaram isso, não é? Disseram que tinham saído com pães quentinhos e os pães agora estavam seco e bolorento. Os odres eram novos e agora os odres eram velhos e rotos. As vestes e sandálias tinham se envelhecido. E disseram que tinham tomado provisão para vir falar com os israelitas. Mas aqui que eu quero destacar o verso 15, que vai servir para a nossa reflexão hoje. O verso 15 diz o seguinte: Josué concedeu-lhe paz e fez com ele aliança, de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Fizeram isso. Mas só que no verso 14 diz algo importantíssimo, que diz o seguinte: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E não pediram conselho ao Senhor. E não pediram conselho ao Senhor. O texto continua que então eles fizeram aliança, né? Ao cabo de 3 dias fizeram aliança. Aí só aí eles ouviram que eles eram seus vizinhos. Só aí ouviram que eles eram seus vizinhos. Vizinhos que, de acordo com a instrução do Senhor, deveriam ser destruídos totalmente. É o que se chama de herem, não é? Coisas destinadas à destruição. Mas Josué não consultou ao Senhor. O que eu queria deixar aqui de lição e de reflexão para mim e para vocês é justamente isso. Hoje em dia as pessoas, elas se acham donas de si, elas se acham que é por causa do seu êxito, do seu sucesso, do seu trabalho, da sua mentalidade, da sua desenvoltura, que elas conseguem atingir as coisas, e elas se esquecem de consultarem ao Senhor. Existe um preço muito grande quando você não consulta ao Senhor, quando você quer fazer as coisas do seu jeito, quando você quer fazer
coisas pensando que está fazendo de forma correta, sem consultar o Senhor. Sim, existe um preço muito grande. E esse preço geralmente é quebrar a cara. Esse preço geralmente é não ter êxito. Esse preço geralmente é você agora pagar pela sua escolha. No nosso texto, né, nós vimos que as pessoas, né, as pessoas ficaram revoltadas, né, contra os príncipes por causa disso. Ficaram revoltadas. Se você continua lendo do verso 19 até o final do nosso capítulo 9 de Josué, certo? É dito no verso 20 o seguinte: isto, porém, lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já fizemos. O que foi destinado para esses gibeonitas é que eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água, verso 21. Não é? Eles foram amaldiçoados, verso 24. Então observa. Preço que foi pago. Agora no meio do povo de Deus estaria agora ímpios, não é? Já tinham saído do Egito alguns ímpios no meio do povo de Deus, não é? Aqui em Josué 9 você vai ter mais ímpios no meio do povo de Deus. E os irmãos sabem o que significa ímpios no nosso meio, né? Ímpios no meio do povo de Deus, joio no meio do povo de Deus, certo? Significa problema. Significa problema para os santos, problema para a igreja do Senhor. Então, irmãos, que aprendemos que tudo que você faça, você consulta ao Senhor. Tudo que você faça, você consulte ao Senhor. Tanto na esfera pessoal, quanto também, irmãos, na esfera eclesiástica, na esfera trabalhista, na esfera de relacionamentos. Consulte ao Senhor. Não seja tolo em fazer leitura, em confiar na sua própria inteligência, porque há estratagemas que ímpios usam para enganar você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Leia Josué capítulo 9 e reflita sobre isso, tá?